Oi, pessoal, aqui é a professora Simone Eleutério e hoje eu vou trabalhar com vocês a bolsa de praia, que é um conjunto com chapéu, o conjunto de praia náutico, que eu fiz como aula aqui para o canal. Hoje eu trabalho a bolsa, mas deixo o link do chapéu para vocês aí embaixo na descrição do vídeo. Gostou? Então vem comigo e vamos para a aula. Para fazer a bolsa, eu usei o fio náutico Slim, que é o 3 milímetros. Eu escolhi esse tom de azul bique, adesivo instantâneo para fazer o arremate, isqueiro também para fazer o arremate, botão magnético para o fechamento, agulha 3 a 3,5. Vou precisar de marcador de pontos, 4 marcadores, e para enfeitar eu vou usar aqui um mosquetão do formato que você queira para colocar o tassel, e eu vou usar esses búzios. Essa parte de enfeitar e decorar a bolsa é opcional, você pode deixar ela só no fio náutico depois que você termina, colocando o fecho ou decorar como queira. Inicio a bolsa de praia fazendo um cordão com 50 correntinhas. Depois que eu fiz as 50 correntes, eu pulo uma, duas e a partir da terceira, começo a trabalhar um ponto baixo para cada ponto de base até chegar lá na última correntinha do cordão. Cheguei no último ponto, já fiz um ponto e faço mais 2. Fiquei com 3 pontos baixos. Aquela correntinha que eu fiz no início, eu pulo e já começo a trabalhar ponto baixo sobre ponto baixo, circulando toda a base. Caso você queira, você pode colocar aqui um marcador de pontos e seguindo carreira a carreira para contar com mais facilidade. 6 carreiras, sem fazer fechamento da carreira, trabalhando em carreiras circulares até completar as 6 carreiras no total, onde eu volto para mudar o desenho do ponto depois que vamos prosseguir por toda a base. Já cheguei ao final das 6 carreiras trabalhadas em ponto baixo, que fica como o fundo da bolsa. Vocês vão ver que eu coloquei marcador de um lado e do outro. Eu separei aqui 8 pontos de um lado, 8 do outro, o total de um marcador até o outro, 16 pontos. Aqui também, 16 pontos. E aqui na parte da frente, na vista da bolsa, eu tenho 34 pontos de um lado, 34 pontos do outro. Porque agora, nessa parte aqui, eu vou entre um marcador e outro, eu vou começar a trabalhar outro ponto e manter as laterais fechadas, com o ponto mais fechadinho. Depois que eu terminei essas 6 carreiras, agora eu continuo, ó, trabalhando até chegar no marcador em pontos baixos. Da mesma forma. Quando eu chego no marcador, eu tiro o marcador, faço um ponto baixo e já começo a mudar o desenho do ponto. Então, venho aqui, tiro o marcador, aqui é o ponto de número 16, de um marcador ao outro. Então, eu sempre volto o marcador para que fique bem alinhado o trabalho. E agora, eu começo uma corrente, pulo um ponto baixo. Uma corrente, pulo um ponto baixo. Uma corrente, pulo um ponto baixo, até chegar novamente ao marcador.
Já cheguei ao final da carreira, quer dizer, cheguei aqui no encontro da carreira, porque eu saí dos pontos baixos e continuei trabalhando a carreira acompanhando o ponto, sempre em carreiras circulares, eu não tenho começo e final da carreira. Então, daqui para frente, ó, sempre correntinha, ponto baixo sobre ponto baixo, correntinha, ponto baixo sobre ponto baixo, até atingir lá a altura que eu queira para minha bolsa. Já trabalhei a base da bolsa até completar 30 centímetros de altura. Depois que eu completei essa altura que eu achei ideal para minha bolsa, eu vou trabalhar mais 2 carreiras de ponto baixo, só fazendo ponto baixo, e depois eu começo a trabalhar a alça. Então, aqui, eu só sigo a carreira até aqui no cantinho, fazendo um ponto baixo e uma correntinha, e depois continuo trabalhando a carreira, fazendo só pontos baixos. Prontinho, cheguei aqui na lateral, e agora, onde eu tenho a correntinha, eu faço ponto baixo. Onde eu tenho ponto baixo, eu faço ponto baixo. Onde eu tenho a corrente, eu faço ponto baixo e ponto baixo sobre ponto baixo. Igual eu já fiz aqui na parte de baixo, só pontos baixos. Trabalho 2 carreiras em ponto baixo e depois já volto para começar a trabalhar a alça. Prontinho, já trabalhei as 2 carreiras em ponto baixo e agora eu já fiz a divisão com os marcadores. Eu faço o seguinte, eu separo 10 pontos de cada lado, ficando no total com 20, porque são 10 desse lado, 10 do outro. Então, aqui, ó, entre um marcador e outro, nas laterais, eu tenho 20 pontos, porque eu sei que quando eu chego aqui, eu já começo a trabalhar a alça. Então, aqui eu continuo ponto baixo sobre ponto baixo. Quando eu chegar no marcador, eu já venho para trabalhar a primeira alça e depois dar continuidade do outro lado, também com os pontos baixos. Trabalhei até chegar no marcador, um pontinho antes do marcador, e aqui eu já fiz 70 correntinhas. Depois das 70 correntes, eu venho um pontinho depois do marcador e começo a trabalhar novamente os pontos baixos. Entre um marcador e outro, eu tenho os 20 pontos. Então, agora, trabalho até completar os 20 pontos. Então, venho ponto baixo sobre ponto baixo, um pontinho antes do marcador, eu paro, faço as 70 correntinhas, como eu fiz aqui desse lado. Fiz as 70 correntes, eu venho trabalhando em ponto baixo até chegar aqui nas correntinhas. Aqui eu vou trabalhar a parte da alça e depois dar continuidade. Já fiz as 2 alças, dei a volta circulando em ponto baixo e agora eu continuo trabalhando em ponto baixo, fazendo um ponto baixo para cada correntinha de base. Até dar a volta em toda a carreira, ó, eu venho fazendo os pontos baixos aqui sobre as correntinhas, depois aqui na lateral, ponto baixo sobre ponto baixo, lá do outro lado, na outra alça, ponto baixo, um ponto para cada correntinha, até chegar aqui no final da carreira. Já dei a volta em toda a carreira, uma carreira toda em ponto baixo. Agora, eu repito o mesmo processo, eu vou fazer um ponto baixo
para cada ponto baixo dessa alça, dou a volta, um ponto baixo para cada ponto baixo da outra alça e percorro aqui a lateral, um ponto baixo para cada ponto baixo, até chegar aqui no início, dando toda a volta, fazendo um ponto baixo para cada ponto baixo de base. Já fiz as duas carreiras em ponto baixo e aqui na parte da alça eu vou agora para a terceira e última carreira da base, depois eu só vou trabalhar uma carreira de acabamento em pontos baixíssimos. Eu vou vir aqui, eu tenho as duas carreiras em ponto baixo, eu vou voltar lá na correntinha, a correntinha que eu fiz da alça, busco a laçada e fecho. Venho lá na correntinha, ó, deixo as duas carreiras em ponto baixo e venho lá na correntinha inicial e fecho. Com isso, fica uma alça dupla, o acabamento fica bem bonito e ela fica bem firme. E venho trabalhando dessa forma. Em cada correntinha lá de base, eu volto e faço o meu ponto. Eu vou trabalhar dessa forma por toda a alça. Chegando na lateral, eu faço ponto baixo sobre ponto baixo, na outra alça eu também faço esse acabamento, e aqui no final, ponto baixo sobre ponto baixo. Carreira já finalizada, agora eu vou trabalhar uma carreira em pontos baixíssimos em volta da base. Então, passo por dentro da laçada do ponto e busco por dentro da laçada que eu tenho na agulha. Uma carreira de pontos baixíssimos em volta de toda a base. Aqui eu já terminei a carreira, agora eu só vou arrematar a pontinha, ó, eu deixei aqui um pedacinho para levar por dentro e depois queimar selando e já colando a pontinha. Onde eu finalizei, eu puxo o fio aqui para trás e aqui eu vou esconder dentro de algumas laçadinhas do ponto, trazendo ele mais para dentro. Depois que eu já passei por algumas laçadinhas, eu posso cortar e quando eu corto, eu deixo aqui cerca de mais ou menos 1 centímetro de sobra para fazer o arremate. Agora, eu venho com o isqueiro na chama azul, eu derreto e depois eu aperto colando. E olha só, ele já fica selado por completo. Depois que eu selei, eu repito o mesmo processo na outra pontinha. Eu vou usar aqui como fecho o botão magnético. Esse botão aqui, ele já vem com esses 4 ganchinhos do lado, ó, vem esse arco aqui, para que eu possa passar linha e agulha de costura, e eu vou colocar ele bem na parte central, bem simples, uso linha e agulha de costura mesmo, costuro os 4 ganchinhos que ficam nos 4 cantinhos, um de um lado, outro do outro, e olha só, ele tem um fechamento muito legal. Vou fazer isso e depois só vou voltar enfeitando. Eu vou colocar o tassel e também alguns búzios. Enfeitar é bem opcional, então você pode colocar pedraria, pode colocar só o tassel, pode deixar ela assim, simples mesmo. Então, vai do gosto pessoal essa parte. Já enfeitei a minha bolsa, coloquei o botão para o fechamento e agora eu vou fazer o tassel, que é opcional, você pode colocar ou não.
Para o tassel, para a montagem, eu cortei aqui 10 fios com aproximadamente 30 centímetros e um fio maior com aproximadamente 50 centímetros. Eu tenho um mosquetão, esse meu mosquetão, ele tem essa mini argolinha. Se você não tiver, você pode fazer o mesmo processo direto na argola ou um mosquetão com outro formato. Eu vou dobrar os fios ao meio e eu vou passando aqui os fios com a ajuda de uma agulha de crochê por dentro dessa argolinha. Depois eu alinho as pontas. Depois que eu passei, dou uma alinhadinha aqui, para elas ficarem praticamente do mesmo tamanho, né? Depois eu ainda vou cortar as pontinhas. Dobro. E agora, eu faço a montagem. Com esse fio maior, eu vou começar a fazer o nó de arremate. Então, eu faço o seguinte, eu deixo uma partezinha passando aqui pro lado do mosquetão, e essa parte aqui de baixo, eu faço como se fosse uma laçada. Então, ele tem que ter essa laçadinha e tem que passar um pouquinho lá pra cima do mosquetão. Depois, eu seguro todo mundo junto e eu posso começar a passar o fio aqui pelos fiozinhos, ó. Então, eu venho passando em volta e vou arrumando para que ele não torça, fique bem alinhadinho, bem justo. E aqui eu posso dar quantas voltas eu queira. Depois que eu cheguei ali, na quantidade de voltas que eu queria, eu puxo esse fiozinho que eu estava enrolando, passando ele por dentro da laçada. E lá na parte de cima, eu venho puxando o fiozinho que eu deixei lá de sobra, lá pra cima. Agora, eu seguro tanto o fio da parte de baixo, quanto de cima e puxo. Olha como o nozinho, ele esconde lá por dentro dos fios que eu enrolei. Agora, eu posso cortar aqui bem rente. Esse de baixo eu deixo para alinhar cortando e arrematando junto com os fios aqui que eu vou cortar na base. Eu sempre dou um pinguinho de cola do adesivo instantâneo aqui na parte de cima e na parte de baixo. E olha como ele fica com um acabamento bem bonito. Onde eu cortei aqui, eu queimo, colo. E as partezinhas, as pontinhas de baixo, eu venho passando o isqueiro, ó, eu passo rapidamente aqui por elas. Dou uma viradinha. Repito o processo novamente. Só para selar as pontinhas. E agora, eu já tenho o tassel prontinho para ser aplicado na bolsa. O tassel, você pode colocar onde você queira, aqui do lado, na alça, na parte central. E é bem simples, você vai só abrir aqui, ó, o mosquetão e colocar ele por dentro
de um dos pontinhos e assim a peça já fica prontinha, finalizada. Já arrematei todas as pontas e já enfeitei a minha bolsa e dessa forma eu também finalizo a aula de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, aproveitem para deixar o like aqui no vídeo e compartilhar o vídeo com seus amigos. E até a próxima aula. Tchau, tchau!